Boa noite, pessoal. Eu sou o Marcos Maizumi. Eu sou fundador da Escola Brasileira de Games. Não sei se alguém já ouviu falar, mas é uma escola que, na verdade, a gente só ensina gestão de negócios em games. Tá? Então, na verdade, a gente não entra na área de ensino técnico, programação, design, e porque a gente considera justamente que quem domina todas as técnicas de produção e desenvolvimento são vocês. E a gente tenta, na verdade, suprir um pouco as necessidades em relação às questões mercadológicas, né? Ou seja, ok, depois de pronto, o meu jogo, o que eu faço com ele, como é que eu lanço, né? Como é que eu analiso se ele está realmente indo bem, se eu lanço aqui no Brasil, lanço no exterior, enfim, o que eu faço com ele, né? Vamos lá. Eu quero levantar, na verdade, um ponto que eu acho que seria relevante hoje em games, porque games é tão amplo, né, o assunto, mas vamos pensar um pouco, por exemplo, em jogos mobile, que é o que fez com que os games realmente se popularizassem entre os segmentos, entre as pessoas que realmente não eram gamers, né? Então, a minha avó nunca foi gamer e ela joga Candy Crush, né? Então, você acabou realmente levando o nível de negócios em games num outro nível, né? Então, e eu acho que para desenvolvimento também, né? Acho que, sem dúvida nenhuma, acho que a plataforma mobile, ela realmente incentivou esse boom, esse crescimento da indústria, porque mais gente pôde realmente entrar, ter acesso a ferramentas de desenvolvimento e começar a explorar o mercado, não só como carreira, mas também como oportunidade mesmo, né, de negócio e tal. E aqui, então, o assunto principal, no final das contas, o que é? Que eu acho que os desenvolvedores eles vão ter que, cada vez mais, vão estar olhando para isso. É a questão de aquisição de usuários e retenção de usuários, né? Consequentemente, monetização. Monetização, no final das contas, é uma consequência de você ter um jogo bom e ele se realmente está adequado, está posicionado para o público certo. Monetizar, ele vai monetizar de qualquer forma, né? Se você realmente... Mas a grande questão hoje, e inclusive na indústria, é como é que eu faço hoje para promover meu jogo? Tipo... Desculpa. A gente tem quase 2 milhões de aplicativos nas stores, mais ou menos metade são games, tá? Ou seja, então você tem que divulgar o seu produto entre 1 milhão de jogos, né? E como é que você vai fazer isso? E até para as grandes empresas hoje isso está super difícil, porque não tem outra maneira de você escalar instalação sem gastar dinheiro, ou seja, sem comprar a instalação, né? E essa realmente é uma discussão que mesmo os grandes executivos das grandes empresas, da King, da Supercell, da Machine Zone, eles estão preocupados, porque apesar deles mesmos terem provocado isso, porque eles que injetam muito dinheiro, eles, né, no mercado, eles compram, eles dominam o inventário de mídia e eles acabam fazendo o valor da instalação flutuar. Só que o que acontece? Está cada vez lançando mais jogo, e eles também estão sentindo essa dificuldade, ou seja, já não estão conseguindo realmente fazer o investimento em comprar a instalação se pagar, né? Qual que era o foco antes, então? Era aquisição e monetização. Aquisição, ou seja, vamos encontrar os melhores ad networks, os melhores sites, os melhores os melhores grupos, os melhores canais que tenham a ver com o meu público. E em cima dele a gente vai ver qual deles que monetiza mais. Ok, perfeito, lindo e maravilhoso. O pensamento não está errado. Só que hoje o foco é em retenção. Porque aquisição você tem que saber fazer. Ou seja, você tem que saber mostrar o seu jogo só para a pessoa que em tese é o seu jogador. Porque você desenvolve um jogo infantil, você sabe, é para criança até 5 anos. Tá? Então você, em tese, sabe quem que é o público, você tem que tentar mostrar para eles, né? E, obviamente,
a indústria às vezes já se desenvolveu bastante. Você tem várias empresas que cuidam, na verdade, que são especialistas em gerar tráfego, por exemplo, empresas de mídia, né, as ad networks e tudo mais. Só que a questão é, a retenção, no final das contas, eles descobriram que é a métrica mais importante em jogos. Não só em mobile, mas em todos eles. Porque quanto mais tempo você deixa o seu jogador exposto ao seu jogo, jogando, interagindo com outras pessoas e tal, você tem mais chance de fazer ele gastar. Ou seja, você tem mais chance de mostrar uma mensagem de compre, ou pague alguma coisa, ou assine, ou alguma coisa. E existe uma correlação realmente bem direta entre a retenção, quanto que se aumenta de retenção cada vez mais, e o quanto você consegue monetizar mais. Na verdade, hoje, o pessoal já está falando, não é nem mais a retenção. Hoje o que está mandando é o tal do K-Factor, que é o orgânico, que é a aquisição orgânica. Porque vai chegar uma hora, exatamente, só meia dúzia vai conseguir comprar a instalação. Né? Ou seja, pagar $2, $3 na instalação do jogo. Quando uma King da vida ela vai lá e paga $2 por cada instalação, quer dizer que cada instalação está gerando pelo menos $2 para eles. Então, quando a gente fala assim, porra, os caras gastam milhões em dólares em publicidade, por isso que eles estão, por isso que eles têm uma base de usuário tão grande, porque eles despejam grana de marketing. Na verdade, é o contrário. Se eles, na verdade, assim, eles só gastam porque eles sabem que essa grana vai voltar, que é o tal do cálculo do lifetime value, ou seja, que é o cálculo de quanto que um usuário seu gasta enquanto ele é jogador. Essa é uma métrica que todo desenvolvedor já devia pensar em todas essas métricas antes de começar a desenvolver o jogo. Tá? Então, da mesma forma que áudio é um aspecto que você tem que pensar desde da concepção, todas as métricas de performance, tipo quantos usuários você quer ter daqui a um ano, quanto que vai ser a minha taxa de usuários ativos por mês, né, que entram todo dia, quanto que em média vão gastar, quantos % dos meus usuários vão gastar, vão comprar alguma coisa no meu jogo. Ou seja, tudo isso faz parte do plano de negócio. E com certeza, de acordo com os seus targets, o game design vai mudar. Né? Então hoje o que se fala bastante? E que isso todos os desenvolvedores, por mais que é o pessoal do marketing que vai mexer bastante com isso, mas vocês vão ser obrigados a entender como é que você implementa todos esse sistema de coletar dados no jogo. Tá? E hoje do que se fala? Modelo de atribuição, que é a forma, como que você identifica, por exemplo, você recebeu 1.000 jogadores novos no seu jogo, da onde que eles vêm? Vocês têm que criar um sistema que saiba exatamente de onde que esse cara veio. Se ele veio do Facebook, veio de uma busca orgânica do Google, se ele veio de uma newsletter, se veio se alguém indicou, porque faz toda a diferença. Né? Daí vocês vão ouvir falar bastante de Tracking Analytics, que faz parte desse modelo de atribuição. Geolocalização, né? O comportamento, navegação, uso, quantidade de gameplays, o tipo de jogo, se faz mais sucesso com um público ou com outro, principalmente em mobile agora, depende muito da geolocalização. Tem jogo que você só joga em determinadas situações. Tem jogo que você só joga no banheiro. Só quando você vai no banheiro que você vai lá e joga. Tem jogo que você só joga de volta para casa no ônibus. Né? E tem outro que você vai lá e deita no sofá e fica jogando. Né? Isso tudo, ou seja, toda uma análise desses dados, e aí por isso que eu botei aqui Big Data, porque é muita informação, ou seja, você parametrizar todas as ações dos seus 5 milhões de usuários ativos, né, e cruzar todas as informações. E hoje se fala em Predictive Churn, que é assim, já tem modelos que sabem, eles analisam a sua base, a performance, o que eles fizeram por uns tempos assim para trás, eles falam assim, ó, esses caras aqui tem 70% de chance de sair do seu jogo, sabe? Então, tem muita coisa avançada. Eu olho assim para as empresas de games, assim, que estão bem relacionadas com games, principalmente o pessoal de mídia. As empresas são 70% do quadro dos caras é data scientist, ou estatístico, ou matemático.
Ou seja, o business é 70% informação, dados. E é isso que está fazendo com que as coisas tentem ser o mais eficientes possível, ou seja, tentar cada vez mais mostrar a coisa certa para a pessoa certa ou desenvolver um jogo com as features certas e mostrar aquilo no momento certo daquele jogador, não para todos os jogadores. A King faz isso muito bem. A King, ela mostra aquele lá, compre aqui um booster, né, ou compre mais uma vida. Ela não mostra para todo mundo na mesma fase. Cada jogador provavelmente tem um padrão de jogabilidade. Por exemplo, o cara joga 10 vezes no dia e se não passa aquelas 10 fases ele já larga. Tem gente que precisa jogar 20 vezes e não passar para parar de jogar no dia. Né? Isso faz muita diferença. Em games, e isso que é difícil em games, que é o complicador. Por exemplo, taxa de retenção. Para quem não sabe, rapidamente, taxa de retenção é a quantidade de pessoas que continuam no seu jogo com o passar do tempo. Então, por exemplo, se hoje 100 pessoas instalaram seu jogo, daqui 3 dias, quantas vão estar jogando ainda? Depois de 10 dias, quantas vão estar jogando ainda? Depois de um mês, depois de 2 meses e assim. Né? Então você tem sempre a retenção ligada a algum período. Retenção de um dia, retenção de 3, retenção de 7, 15, um mês, um ano. De games é a menor retenção que existe. É menor. Tipo, depois de 3 meses, a média é 10% só, ou seja, de 100 que entraram, daqui 3 meses só 10 vão estar lá jogando. Ou seja, você perdeu 90% em 3 meses. O que isso na hora te faz você pensar? Como é que você monetiza um jogador em 3 meses? Porque esse é o time frame, é o tempo que você tem, óbvio. Você não pode deixar de 100 ficar sempre em 10. Então, toda hora você está tentando botar mais gente para dentro, para o seu crescimento ser marginal. Ou seja, você perdeu 90, tudo bem, você tem que fazer 100. Né? Então, você está perdendo 70, tem que fazer mais que 70, porque senão você está perdendo usuário. A Pokémon GO, que foi super falado e tal. Pokémon GO realmente é um case. E há controvérsias entre os especialistas. Alguns falam que não é tudo isso, mas outros falam que é. Retenção do Pokémon GO. Se procurar notícias que falam sobre gestão, sobre análise de performance dos games, da indústria de games, todo mundo fala sempre de retenção, tá? E eles falaram bastante sobre Pokémon. Então, o Pokémon, aqui ó, ele foi lançado dia 6 de julho. Então, depois de mais de um mês, ele estava com 80%. 79%, que é coisa pra caramba, ou seja, depois de um mês, você tem ainda 80% das pessoas jogando. Tá? Isso é absurdamente alto. Daí, comparando aqui o Pokémon, por exemplo, average time spent, ou seja, quanto tempo que o usuário gasta no jogo, sei lá, por dia, ou por mês, por dia, comparando então com outros aplicativos, que nem são games, mas, por exemplo, mais do que Facebook. Né? Sessions por dia, sessões, ou seja, quantas vezes o jogador se loga, né? Abre o Pokémon GO e começa a jogar. 14,5, ou seja, mais do que o Facebook, inclusive. Average Session Duration, que é quanto tempo que ele fica conectado. Toda vez que ele se conecta, quanto tempo que ele fica ali conectado? Ok, só perdeu pro Candy Crush Saga. Que é altíssimo também. Tá? Então, pode ver. Todas as métricas super importantes que o mercado, e na verdade, não só o mercado, mas todo mundo da empresa, do game, seja o desenvolvedor, o marqueteiro, tal, o executivo, eles estão de olho nessas métricas. Porque são números que te mostram coisa que você não consegue enxergar. Você consegue enxergar o crash de um jogo na hora que você chega na 5ª fase, na hora que você mata o segundo inimigo, trava a tela, ou dá um glitch de alguma coisa, sei lá. Mas tem coisas que acontecem que você só consegue enxergar analisando métricas. Tá? Então, essa vai ser a grande ferramenta. Um exemplo que eu lembrei quando o Fauri estava falando de algum teste da sua época de Tectoy e tal.
Na InnoGames, a InnoGames são jogos de MMO de estratégia, né? Tipo o Age of Empires e tal. E eu lembro que, assim, um dos jogos, a média de churn, ou seja, de retenção, após, assim, quantas pessoas completavam o tutorial. Daí todos os países davam assim, 98%, 99%, tal, porque era um tutorial rápido, 2 minutos no máximo. Cara, chegou pro Brasil, 69%. Assim, puta merda. Que lembra disso? Lembra. Daí a gente foi lá ver, e aí? Procura código, a gente descobriu que no Brasil, porque já faz uns anos atrás, a média da resolução das telas dos computadores no Brasil era de 800 por 600, ainda era muito grande. Então o que acontecia? Explodia e bem na tela do tutorial, que você não conseguia mover, arrastar a tela, o botão de assim, next step, ou de fazer alguma de ação, ficava escondido. Ou seja, então a galera não conseguia passar. E aí, só descobriram isso depois de ficar olhando a métrica. Assim, assim, meu, tá aqui, ó, tá nessa parte do tutorial, alguma coisa tá acontecendo aqui. Por que o pessoal tá dropando ali? Tá? Então, só exemplo de como que é importante. Aqui é apenas uma curiosidade, mas, por exemplo, do Pokémon GO. A galera, eles fizeram a mesma pesquisa, uma em 25 de julho e outra depois de 2 semanas. Como que era o gasto dentro do jogo, se alguém estava comprando alguma coisa. Antes, menos de 20%, e 15 dias depois a galera já estava gastando. E a quantidade de pessoas que falaram que não gasta no jogo, antes era alto, e 15 dias depois diminuiu, ou seja, as pessoas realmente começaram a gastar no jogo. E aqui, assim, uma amostra só de quanto realmente que eles estavam gastando antes e depois. No antes, obviamente, 80% ali estava falando, não estou gastando nada. Depois de 2 semanas, na verdade, já estava menos, ou seja, tinha menos gente que não estava gastando nada, certo? Ou seja, então você tinha menos gente que não pagava nada, você tinha mais gente que estava pagando alguma coisa. E aqui as faixas de preço, quanto que cada um, na verdade, gastava por mês, ou por compra, na verdade, tal. E descobriram que quanto mais o jogador jogava, ou mais tempo de jogo ele tinha, mais ele estava gastando. Ou seja, então, alguns números que mostram que o Pokémon, pelo menos nesses primeiros 50 dias, aí, não sei quantos, não deu nem 3 meses ainda, né? Muito pouco. Mas comparado com outros aplicativos, outros jogos, ele é fenômeno, porque eles têm umas métricas assim, totalmente fora do padrão. E qual que é o desafio agora, assim, justamente para desenvolvedor que está trabalhando com jogo hoje, né? Assim, além do problema de fazer aquisição de usuário, vai continuar sendo geração de conteúdo. Cada vez mais você tem o problema assim, você tem que ter bastante conteúdo para manter a pessoa retida no seu jogo por muito tempo. Se você não cria fase suficiente para a pessoa ficar lá jogando pelo menos 1 ano, tipo, ela vai largar, ela vai chegar uma hora, não tem mais fase, ela vai começar a jogar tudo de novo? Não tem. Né? Então, por exemplo, a gente pensa assim, eu sempre dou o exemplo do Candy Crush. Meu, Candy Crush é um jogo mecânica simples e tal, mó facinha, só não... Porra, mas tem que ter mais de 2.000 fases, porque senão você, em 2, 3 meses, você enjoa e acabou o jogo e não pode parar. Os caras estão lá, não sei há quantos anos, fazendo milhões por mês. Né? Trabalhar muito, então, como eu falei, que a ordem agora é adquirir aquisição orgânica ou usar o máximo possível a retenção dos usuários. Então, trabalhar de maneira inteligente, push notifications para fazer o jogador voltar para o seu jogo, falar assim, opa, suas vidas foram recarregadas, volte para o jogo, daí vai lá, olha, promoçãozinha de comprar moedas, tal, volte para lá. Dentro, né, aquilo que eu comentei do que o Candy Crush faz muito bem, mostrar os triggers de compra no momento certo.
Ou seja, então quando ele perdeu uma batalha, ou quando ele não consegue passar fase, e isso varia de jogador para jogador, não é para todo mundo que emperra na fase 10 que vai mostrar aquela mesma mensagem. Pode ser que para um apareça ali, para outro apareça mais tarde, para outro apareça antes. Mas isso era, então, no final das contas, acho que o mais importante, acho que mais relevante que os desenvolvedores agora vão ter que dar uma olhada. Tá? Então, desculpa se eu passei meu tempo, mas era isso.